Olá pessoal, hoje o Não Sei Direito está aqui na OAB-MG, na sede oficial aqui em Belo Horizonte, e vamos entrevistar vários convidados que estão participando do Fórum de Educação Jurídica, que foi realizado pela Comissão de Educação Jurídica da OAB Minas Gerais. Muita coisa boa vem por aí, vem com a gente! Pessoal, voltamos aqui no seminário de Educação Jurídica, agora com o professor Frederico Neder, ele que é o CEO do Supremo TV. Prazer recebê-lo aqui conosco. A nossa curiosidade é a respeito do cursinho, do mundo do cursinho, né, Pedro? Curiosidade, a gente já estava batendo papo Não, aqui. se gravar, já teve um episódio em off, agora a gente está gravando. E aí, Fred, a gente estava conversando, já estou chamando de Fred. A intimidade dê tudo, não dê intimidade. A gente já estava falando aqui sobre, né, a metodologia de estudo, né? Porque a gente sai da faculdade de Direito, passa 5 anos ali estudando Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direito Constitucional, e muitos alunos a gente sabe que tem o curso de Direito como uma porta para entrada de concurso, seja para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, abre, e eu, na minha opinião, não é puxando o carvão para a sardinha do direito, não, mas para mim o curso de direito é o que abre mais possibilidades de leque de inserção no mercado de trabalho. Oportunidades. Porque a gente tem assim, concurso para todos os gostos do país. A grande maioria deles tem como exigência o curso de direito, né? Ser bacharel ou bacharela em direito. E eu queria saber, né, mais você essa questão de metodologia de estudo, como que você está vendo essa modificação agora para o online? A procura para o online é maior hoje, né? As pessoas preferem o online pelo conforto, pelo tempo, mas também essa dedicação no estudo, a pessoa tem que saber estudar, senão ela se perde um pouco, e é isso que a gente queria entender. Perfeito. Bom, primeiramente, professora Letícia, professor Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente poder falar de educação, que é o tema da minha vida dos últimos 15 anos, né? Na verdade, da minha vida inteira, porque eu estudei, eu estava trabalhando com educação, o que me fez estudar muito mais. Bom, quando a gente fala, né, de curso preparatório, existe uma certa mística ali, que o curso preparatório é um conteúdo diferente, é uma didática diferente, ou seja, se você vai aprender no curso preparatório que você não aprendeu na faculdade. E não é bem assim. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que quando a gente está numa faculdade, a gente está fazendo uma formação daquela pessoa. Então você pega uma pessoa que é crua naquela linha científica, naquele conhecimento, e você tem que desenvolver nela, acima de tudo, raciocínio. Né? Quando a gente está falando do direito, raciocínio jurídico, que perpassa desde os princípios, das regras, para que a pessoa desenvolva esse raciocínio. Quando a gente está indo para a área do concurso público, especialmente provas de primeira etapa, né, que são as provas objetivas, o nível de cobrança é diferente. É muitas vezes uma cobrança que acaba sendo decoreba em algumas ocasiões, a depender do tipo de prova, e aí numa segunda etapa já exige um desenvolvimento de um raciocínio. O fato é que, para a gente do concurso público, quando a gente recebe um aluno que já tem a formação, é muito mais fácil você fazer uma preparação. Então a gente brinca muito, né? Assim, você quer estudar para o concurso público, às vezes, o professor Pedro trouxe um dado interessante aqui, né? A gente tem pesquisas, né, nacionais que cerca de, a depender da instituição, mas uma média de 60% dos estudantes de direito têm interesse em concurso público. Sim. E ao longo da sua vida profissional, pouco mais de 80% fazem a prova. Ou seja, mesmo aquela pessoa que fez o direito sem pensar em concurso público, em algum momento ela vai ver uma oportunidade que vai se adequar ao momento dela ou à área de atuação dela, e ela vai tentar um concurso público. Ou seja, concurso público, para quem é estudante de direito, para quem é formado em direito, é uma realidade. Acerta a grande maioria. Então, o cuidado que a gente tem é que quando às vezes o aluno procura a gente no começo da graduação e fala, poxa, meu sonho é ser tal cargo, qual curso você me indica? E sendo muito sincero, normalmente até o 7º período a gente nem recomenda curso. A gente muda tanto, né, na faculdade. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vê, você mudou completamente. Exatamente. A nossa maior recomendação, você quer estudar para concurso público desde o começo da faculdade? Faça uma boa faculdade. Estude a faculdade. A base, né? Forme a sua base. É isso, a expressão é essa. Com uma base bem formada, o estudo para concurso público fica, entre aspas, mais fácil. Ou seja, ele vai ser mais rotineiro. Porque concurso público, ele é uma preparação.
Então ele exige disciplina, ele exige foco não só no estudo, mas foco para aquilo que você quer. Uma prova para juiz é diferente de uma prova para procurador, uma prova para delegado é diferente de uma prova para defensor. Não adianta tirar para todos os lados. Não adianta tirar todos os lados. O conhecimento do direito é um, né? Se a gente pega lá, eu não sou penalista, mas o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, em qualquer prova de OAB, qualquer prova que for cair direito penal, parte especial, o artigo é o mesmo. Mas, por vezes, a forma de cobrança vai ser diferente. Existem concursos que buscam mais jurisprudência. Existem outros que são mais letra de lei. Doutrina, teoria, por vezes, a doutrina. Então, tudo isso influencia no momento da preparação. Então, de fato, né, finalizando a sua pergunta, respondendo, a graduação ela é diferente do concurso público. Por quê? Porque a graduação ela tem um papel de formação, desenvolver especialmente, construir a base do conhecimento jurídico e desenvolver o raciocínio jurídico. E quando a gente está falando de concurso público, a gente está falando de preparação. Ou seja, pegar esse conhecimento, aprimorá-lo, lapidá-lo, óbvio, tem que aumentar muito, porque existem vários temas que não são dados numa graduação, e fazer com que isso seja possível de ser replicado em provas. É muito massa. E essa questão do online, né? O Supremo, eu lembro quando eu morei aqui em Belo Horizonte muito tempo, né? Eu fui aluno do Supremo, se eu não me engano, na preparação para a OAB. Lembro que tinha uma estrutura física. Sim. E hoje essa estrutura está falando para a gente que ela não existe mais, né? Ela se existe, ela está bem mais enxuta do que era há 10, 12 anos atrás, mais ou menos. Como que vocês acompanharam essa evolução, principalmente agora depois da pandemia, né, para o online? Porque eu lembro que sempre teve assim, aula online, site, aulas gravadas, e o Supremo sempre num lugar de protagonista. Eu lembro que uma coisa que eu achava muito legal era a louça interativa que o professor me escrevendo na época, era uma coisa maravilhosa. Não, mas a época era uma coisa que sempre me chamou muita atenção, essa modernidade, a modernidade, o uso da sempre tecnologia. Estão à frente, né? Como que vocês estão vendo isso hoje para a preparação dos concursos? Não, legal. Já que você falou do Supremo, Pedro, me permita, a gente está, né, agora em 2024, chegando a 15 anos de história. Eu também fiz Supremo. Muito obrigado. Não preciso nem mais fazer propaganda, já ganhei aqui meu dia. Mas quando a gente começou, a nossa primeira chamada de marketing era curso presencial com interação com o professor. Então, nosso diferencial inicial não tinha câmera, não tinha nada, era você com o professor, ou seja, uma interação ali total. Isso em idos de 2009. Nós começamos a nossa experiência online em 2012, percebendo exatamente isso, uma mudança no comportamento do aluno. Num primeiro momento, foi uma decisão de negócios, por quê? Porque a gente queria alcançar pessoas que estavam fora de Belo Horizonte. Pelo presencial seria impossível. Não, e assim, a oportunidade também para essas pessoas, porque às vezes não é só questão de negócios, né? É de oportunidade de estudar, porque às vezes a pessoa quer fazer um concurso para juiz, mas não tem condição de vir para a capital para poder, porque aí vai ter hospedagem, várias questões. Às vezes a vida, a família, o trabalho está em outra cidade. Também não deixa. Quando a gente enxergou como uma oportunidade, a gente falou, bom, vamos para online, vamos oferecer cursos online que a gente vai alcançar todo o Brasil. Pensando nisso, sim, né? Existe um mercado gigantesco. O Brasil é um país continental, uma população continental, que a gente está deixando de atender simplesmente porque a gente não consegue chegar lá. E aí, com a tecnologia, ido de 2012, a gente desenvolveu site, estúdio, todo um requisito que a gente também aprendeu ali no comecinho. Naquele tempo, com certeza, muito mais difícil que hoje. Muito mais difícil, muito mais até caro. Mão de obra. E o maior desafio nosso, assim, né, quando a gente fala de 2012, a gente tem que lembrar que a internet era mais lenta. A gente tem que lembrar que a qualidade dos computadores, softwares, enfim... Não tinha celular na mão, igual a gente tem. Hoje um celular grava tão bem quanto uma câmera de estúdio. Grava, às vezes, até melhor, a depender do celular. E o que é legal é que, antigamente, a gente tinha um desafio que a gente tinha que gravar no máximo de qualidade, porque para comprimir o vídeo e distribuir, ele chegava, por vezes, pixelado, e o aluno assistia. Hoje em dia, a barreira do aluno assistir um vídeo com 4K é a internet dele. Se ele tiver uma boa internet, ele assiste aula em 4K. Mas lá no começo, a gente começou vendo uma oportunidade para a gente poder alcançar outros públicos. E a gente começou a aprender isso. A gente falou, gente,
não é uma oportunidade só de negócio. Existe realmente um Brasil muito interessado aqui. Tanto que a gente começou em Belo Horizonte e a gente começou a oferecer cursos, óbvio, nossa área de influência começou a região metropolitana e foi crescendo, ao passo que hoje, literalmente, a gente oferece cursos para todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil, a gente tem cursos específicos para aquele estado. Regionais, né? Regionais. Então, assim, a gente brinca muito, né? A gente já foi literalmente. E a gente oferece cursos e a gente gosta de sempre, na véspera de alguns concursos, estar presente fisicamente, para aquele último contato. É o evento que a gente chama de hora H. Eu muito da minha aprovação na primeira etapa da OAB, quando eu fiz isso há algum tempo. Alguns anos atrás. O Supremo tem 15. Não, é porque eu vou ter que fazer conta e eu não quero passar vergonha fazendo conta errada. Mas muito foi a hora H do Supremo. Legal. Aí pegava todas as áreas, cada professor tinha meia hora para poder o aluno falar. acha super legal ver o professor E é um presencial momento que ele tá perfeito. vendo, né? E é um momento de interação, um momento de troca, que a gente ofereceu o curso online, o aluno passou meses assistindo o professor e a gente já fez literalmente esse hora H evento presencial de Porto Alegre a Belém do Pará, de Rio Branco, no Acre, até Recife a gente já fez. Então a gente já fez ali, faltam acho que 4 capitais só para a gente fazer presencialmente esse evento, todas as outras a gente já fez. Só que tudo isso implica também numa mudança de paradigma de ensino, porque a gente também precisou aprender lá no começo que não é simplesmente colocar uma câmera naquela aula e que o aluno vai assistir normalmente. Não vai. Há toda uma mudança do comportamento de assistir uma aula e da disciplina de assistir uma aula. Uma coisa é você estar sentado e todo o seu campo de visão ser uma sala de aula. Você pode desconcentrar, mas para onde você olhar do lado, você está vendo alguém estudando, alguém anotando, professor falando. Então o seu campo está ali. Quando você está dentro de casa, 95% do seu campo de visão não é o seu estudo. Você tem ali 5 a 10% da tela. Então todos os seus estímulos são contrários ao estudo. Passa um cachorro. Tanto que aumentaram as salas de estudo, né? Exatamente. Hoje existe um negócio chamado salinhas de estudo, que no Brasil inteiro tem salinhas de estudo que você vai para poder assistir sua aula para te forçar essa concentração. Mas a gente aprendeu coisas do tipo, não dá para você, gravando uma aula, ter uma interação presencial, porque quem está assistindo de casa não escuta a pergunta do aluno. E imagina quando você está numa sala com 100 pessoas, o seu colega pergunta, tudo bem, é a Letícia, minha colega, que a gente está conversando ali fora, é o Pedro, porque a gente joga bola junto. Uma coisa é eu ficar ouvindo a pergunta dessas pessoas. Outra coisa é eu estou em Manaus, e aí tem uma pessoa em Belo Horizonte fazendo pergunta, nunca vi na vida, porque ela está interrompendo o raciocínio do professor. Não faz sentido. Outra coisa é o tempo. Uma coisa, igual eu falei, você está dentro de mergulhado num ambiente de estudo. Você aguenta muito mais tempo, né? Aguentar o estudo ali é mais fácil do que em casa sozinho. Então o tempo da aula também tem que ser reduzido. A forma de transmissão de conteúdo ela é super desafiadora. E aí todo professor que tem a experiência do presencial e vai para o online sofre. Por quê? Quando você está dando aula presencial, você está transmitindo o conteúdo, você está recebendo a troca. Né? Você diz alguma coisa, o aluno faz uma cara feia. Cara que não entendeu, você fala, esse não entendeu. Vou explicar novamente. Perfeito. Agora imagina você gravando dentro do estúdio com ninguém, só uma câmera na sua frente. Eu vivi isso dando aula no início da pandemia. Eu fiquei 2 semanas dentro de sala de aula, veio a pandemia, a gente passou pro ensino online. Era desesperador. Eu também vivi isso. Porque assim, abre a câmera, criatura. Não abria a câmera. E para mim, o que eu mais sentia dificuldade foi exatamente o que você falou. Você fala uma coisa, você olha pro aluno, aquele aluno está sentado no fundo da sala, ele você consegue fechou a cara, ele olha para você e fala assim, não entendeu. Vou tocar então numa ferida que deve doer em vocês ainda. Quando vocês começaram na aula online, vocês tinham as aulas preparadas. Então a aula 1 era esse tema, a aula 2 esse tema. Uma coisa que você está fazendo isso, você já pensou na interação da sala de aula, você pensou no tempo, você pensou na piadinha que você vai fazer. A pergunta que vai vir. A pergunta que vem. Você prepara a sua aula construindo um raciocínio e faz parte da qualidade da sua docência, faz parte da sua dinâmica de aula, fazer uma pergunta, esperar a resposta. Você chama a audiência para você. E aí você, com isso tudo preparado, com a sua experiência, que você já deu essa aula dezenas ou centenas de vezes, você senta na frente do computador, coloca uma microcâmera, fica ali sentadinho ao invés de estar andando. Você começa a dar aula e aí não tem nenhuma interação. Ninguém te interrompe, ninguém tem nada. E aí sabe o que acontece? O conteúdo que você resume a sua aula, que é
a aula em si ela não é uma aula, ela é uma apresentação, ela é uma transmissão de conteúdo, ela é uma troca. Sim. A partir do momento que você está acostumado a fazer isso presencialmente e tem que fazer isso online, o conteúdo vira só uma transmissão de conteúdo e, de repente, você transmitiu todo o conteúdo que você queria e ainda está faltando ali pelo menos um terço do tempo. A aula que você dava em uma hora, você conseguiu dar em 20 minutos, meia hora, você fala assim, ok, e agora? O que eu faço com esse tempo ocioso aqui? Eu tive que me reinventar muito. E eu sou criativa, esses meninos treinaram comigo. Que bom, porque esse foi o desafio. Quando a gente fala de pandemia, esse foi um dos maiores desafios vividos. Foi. Porque ninguém teve tempo de se Um preparar. grande desafio. Virou simplesmente de um dia para o outro e falou: professores, professora Letícia, professor Pedro, que bom que vocês estão bem, porque agora vocês vão dar aula de casa, boa sorte. E aí você falou: peraí, Abre o computador. eu sou do vai. tempo do Skype, e aí agora você está querendo dizer que eu vou ter que dar aula via Zoom abrindo o meu computador? Não teve treinamento, não teve preparação, não teve ambiente. E o que é pior, os alunos do outro lado também não foram estavam preparados. sim. Verdade. Então, tanto a entrega ficou prejudicada, quanto o recebimento. Os professores sofreram, os alunos sofreram e as instituições sofreram. Porque o grande medo naquele momento era a evasão. Porque se os alunos resolvem falar, bom, como não vai ter aula direito, eu vou cancelar. Né? E teve muito. E o prejuízo financeiro disso é pago até hoje. E se a gente pega os grandes grupos educacionais que estão listados na Bolsa, todos estão sofrendo em valor de mercado absurdamente. Então, essa questão do online, ela permite maravilhas. Né? A gente falou um pouco das coisas ruins, mas vamos falar um pouquinho das coisas boas? Posso Claro, mudar o foco? Não, os desafios são esses mesmo que você falou. Não foi fácil, não, mas é isso aí. O professor ele tem que sempre reinventar também. A gente não pode ficar no conforto. Não. O nosso papel como educador é esse, reinventar. E o mais difícil é que essa reinvenção tem sido num espaço de tempo cada vez menor. A gente tem tido cada vez menos tempo para isso. Né? Pedro aqui não quis contar a idade, eu também não vou forçá-lo, não vou forçá-lo aí. Eu sou mais velha aqui. É só pensar, o Supremo tem 15 anos. Eu fui aluno do Supremo lá no início, então imagina. Também, eu não vou forçar isso, mas brincadeiras à parte. Assim, quando a gente pega o público que está hoje dentro cursando Direito, é um pessoal já dos anos 2000. Então, são pessoas hoje, adultos hoje, jovens adultos com 18, 19, 20 e poucos anos, que eles se acostumaram a nascer com o celular na mão, acostumaram com o YouTube. São nativos digitais. Exato, perfeito. São nativos digitais. E é uma transformação para a gente ainda mais rápida. E vai ser cada vez mais rápido, porque daqui a pouco vai ser a geração da IA, do pessoal que não é que nasceu com o YouTube nasceu com inteligência artificial. Bom, é desafiador? É, mas é muito legal. Porque também permite uma série de outras interações, uma série de outras oportunidades que não existiriam se o mundo fosse analógico, pré-virtualização. O professor Letícia lembrou muito bem. Através do digital, hoje, a gente consegue pegar os melhores professores do Brasil, colocar eles em qualquer lugar que eles estejam do mundo e transmitir o conteúdo para qualquer pessoa que tenha acesso à internet no mundo. O que antes era acesso... Perdão. É o que você falou. Você pode daqui de Belo Horizonte ter um aluno lá em Manaus, em Rio Branco, em Porto Alegre, em Portugal. Você não tem mais a barreira física do aluno assistir sua aula. Esse é um ponto muito positivo. Isso é muito legal. Vou dar alguns exemplos reais que aconteceram com a gente. A gente teve uma vez, acho que já deve ter acontecido mais vezes, mas eu lembro uma vez de uma aluna nossa que estava na República Tcheca. Legal. O marido, profissional de uma multinacional, foi trabalhar durante um período lá de 1 ano e meio. A vida dela, né, ela estava terminando de formar em Direito como segunda graduação e o sonho dela era concurso público. E ela tinha uma filha, e aí, no momento em que não houvesse o EAD, que não houvesse os cursos online, ela ia fazer uma pausa na vida dela, acompanhar o marido para poder manter a família unida e depois voltar para retomar. O que ela fez? Ela foi com o marido e lá da República Tcheca ela assistia às nossas aulas. Ajustou o horário. Continuou estudando a vida dela, aproveitou aquele 1 ano e meio de muito estudo, porque ela estava num outro país, voltou e fez. O concurso até passou, não no que ela estava preparando especificamente, mas passou em outro. Olha que legal isso, olha que muito mágica legal. Isso. 1 ano e meio de ganho de vida. Um ano e meio da vida dela que ficariam interrompidos, parados, e ela conseguiu aproveitar esse tempo muito bem. Então, isso é muito legal. Quem quer estudar para concurso é uma vida, né? É uma vida. Esse concurso público é um momento, né? E sempre fala, concurso público, a gente gosta de falar, concurso público é um processo, é uma maratona. Não é um tiro de 100 metros. Né? Às vezes a gente brinca, o OAB pode ser um tiro de 100 metros, porque você faz a sua preparação num curto intervalo de tempo.
Mas se você não fez uma boa graduação, isso aí vai virar uma meia maratona. Porque não é uma prova, igual já foi um dia, que é simplesmente um validador. É uma prova de verdade, que exige conhecimento de verdade. Como toda prova, seja de graduação, seja a própria OAB, seja de concurso público, nem sempre é uma prova justa, nem sempre é uma prova coerente, nem sempre o conteúdo ali cobrado é da melhor forma possível. Mas hoje é o que a gente tem hoje como método de averiguação, e é de aferição mais fácil de você conhecimento. correr essa maratona, esse tiro de 100 metros estando preparado, Sim. do que você fazer, Com certeza. né? Hoje, se você me colocar, por exemplo, para dar a volta na Lagoa da Pampulha, não vai 1 quilômetro. É isso que eu esperava mais de você. Não. Eu Nesse nunca ponto, consegui. não. Decepcionado. Então, assim, não fique. Entendeu? A parte do exercício físico deixa a desejar. Mas, assim, mas se eu me preparar, se você me der aí Sim, um ano de preparação. Um ano, 2 anos, Se vai você me der 1 ano de preparação, talvez daqui 1 ano eu consiga correr bem a volta da. Essa que é a E questão. talvez com 2 anos ou 3 você consiga correr uma maratona. Exatamente. E é assim a vida do estudo, né? Porque o estudo, e ele é cada vez mais latente isso. Quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar. Mais você vai ter que estudar, e no mundo atual é uma ilusão alguém achar que vai ter que parar de estudar. Não vai. O conhecimento muda, a legislação muda, a jurisprudência muda. Se a gente sofre, né, nós que somos da área do direito, fala, poxa, tem muita mudança. Pensa pro pessoal que estudou programação. A cada dia está pintando um novo código. A cada dia uma pesquisa traz algum conhecimento diferente sobre o corpo humano. Os laboratórios farmacêuticos trazem uma nova droga. Então, né, a gente pensa enquanto carreira, enquanto futuro, se você quer ser um profissional, não é nem um grande bem-sucedido, não. Se você não quer ser um profissional obsoleto que vá ficar, né, jogado de lado do mercado, você vai estudar. Você vai estudar. E no direito, então, isso é fundamental, porque você precisa pensar no direito, você precisa conhecer as novidades, você precisa interagir com as pessoas, né? O conhecimento básico está cada vez mais simples. Daqui a pouco o ChatGPT vai te responder. Eu posso fazer quantas horas extras por dia? Não precisa mais de um advogado para isso. Se antes você conseguia no Google fazendo uma micro pesquisa, hoje a inteligência artificial te responde, Te dá um parecer ali, pronto. te escreve um parecer, ela escreve talvez uma resposta ao e-mail que você vai copiar e colar para o seu chefe que pediu para você fazer um trabalho Y. Né? Então, se o operador do direito não quiser pensar, não quiser se esforçar, lamento, mas você vai deixar de ser um em breve. Eu e Pedro sempre pensamos isso. Inclusive o nome do podcast é Não Sei Direito. Justamente assim, nessa ideia de que a gente não sabe tudo. Perfeito. A gente está em constante aprendizado e a gente tem que ter isso em mente para que a gente possa evoluir enquanto profissionais. E se eu achar que eu sei tudo, aí eu vou estar o quê? Vou estar retrocedindo ao invés de caminhar. O único conhecimento, tem uma frase, perdão que eu vou esqueci o nome do autor, que diz que o único conhecimento que você não consegue ter é aquele que você acha que já tem. Então esse é o único aprendizado que você não vai ter. Nossa, se você acha que você já sabe alguma coisa, você nunca mais vai aprender sobre aquilo. Exatamente. Então o nome do podcast ele é muito estimulante por isso, porque ele permite que a gente esteja sempre aprendendo como deve ser. E hoje aprendemos muito. Bastante. Né? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer aqui trocar essa figurinha com vocês. Estou sempre à disposição. Obrigada. Te guardamos em Tabita. Irei, foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Gente, adoramos esse formato. Com muitos palestrantes conversando a respeito de temas importantíssimos que engrandeceram o nosso Não Sei Direito, nosso podcast jurídico. E daqui para frente faremos várias vezes esse novo formato, não só em estúdio, claro, continuamos, mas também vamos a alguns eventos para poder trazer para vocês vários participantes com temas muito interessantes. Segue lá, Não Sei Direito.